E se o verdadeiro inimigo não for quem você pensa? E se enquanto você observa uma pessoa distante, o perigo estiver chegando por uma direção completamente diferente? Talvez você tenha passado muito tempo desconfiando de alguém que não possui intenção alguma contra você. Enquanto isso, uma palavra, uma mágoa, uma amizade mal escolhida ou até mesmo um medo antigo começou a agir silenciosamente dentro da sua vida. Nem todo inimigo possui um rosto evidente. Alguns se escondem atrás de conselhos. Outros se disfarçam de preocupação. Alguns aparecem como uma voz dentro da sua mente dizendo que você não deve confiar em ninguém. E existem inimigos que não são pessoas, mas sentimentos que ganharam tanto espaço que começaram a controlar suas escolhas. O Salmo 64 revela que existem ataques planejados em segredo. Porém, também nos ensina que não precisamos viver tentando adivinhar quem deseja o nosso mal. Davi começa dizendo: "Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo." Preste atenção nessa expressão. Davi pede proteção não apenas contra o inimigo, mas contra o temor do inimigo. Isso é profundo, porque, algumas vezes, o inimigo ainda nem conseguiu tocar em sua vida, mas o medo dele já roubou sua paz. Você perde o sono, desconfia das pessoas, interpreta cada silêncio como ameaça, imagina conversas que nunca ouviu. E começa a sofrer por coisas que talvez nem estejam acontecendo. Por isso, permaneça até o final destes 3 blocos. Nesta mensagem, Deus não revelará nomes para você acusar. Ele trará discernimento para reconhecer o que verdadeiramente está roubando sua paz. Talvez o inimigo seja uma pessoa mal intencionada. Talvez seja uma mentira que ganhou espaço dentro do seu coração. Talvez seja a necessidade de agradar a todos. Talvez seja uma ferida antiga que faz você enxergar traição em cada nova relação. E no último bloco, faremos uma oração profunda com o Salmo 64 pela sua mente, sua casa, seus relacionamentos e por tudo aquilo que está acontecendo longe dos seus olhos. Antes de continuar, escreva nos comentários: "Senhor, mostra-me a verdade." Não escreva nomes, não faça acusações, apenas peça discernimento. Deus conhece aquilo que você não sabe e também conhece aquilo que o medo está fazendo você imaginar. Se essa mensagem já despertou alguma coisa dentro do seu coração, deixe o seu gostei. Assim, ela poderá alcançar outras mulheres que estão lutando silenciosamente contra dúvidas, mágoas e inimigos que não conseguem identificar. E inscreva-se no canal para fazer parte desta comunidade de fé, força e sabedoria. Agora, pense com sinceridade. Quando você fala sobre inimigos, qual é a primeira pessoa que vem à sua mente? Alguém da família? Uma vizinha? Uma antiga amiga? Uma pessoa do trabalho? Alguém que já traiu sua confiança? Talvez exista um motivo real para desconfiar. Pode haver fatos, mensagens, comportamentos repetidos e situações que precisam ser tratadas. Mas também pode acontecer de uma dor antiga estar escolhendo o rosto do seu inimigo antes que a verdade seja conhecida. Não ignore fatos. Mas não construa acusações apenas com sensações. O discernimento observa, o medo imagina, o discernimento reúne informações, o medo exige conclusões imediatas. O discernimento pode alertar, mas não rouba sua capacidade de pensar com clareza. O medo cria urgência e faz você acreditar que precisa descobrir tudo agora. Davi diz: "Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade." Existiam pessoas conspirando contra ele. Isso era real. Mas Davi não começou a perseguir todos para descobrir o que estavam falando. Ele apresentou o problema diante de Deus. Essa é a primeira diferença entre uma mulher guiada pelo medo e uma mulher guiada pela fé. A mulher dominada pelo medo tenta controlar todas as conversas. Quer descobrir quem falou, quem ouviu, quem acreditou, quem repetiu. Passa horas observando comportamentos e interpretando olhares. A mulher guiada pela fé também é prudente. Porém, sabe que não conseguirá vigiar todas as pessoas durante todas as horas. Ela faz o que está ao seu alcance e entrega a Deus o que não consegue controlar. Talvez você esteja cansada porque assumiu uma tarefa impossível: impedir que todos falem mal de você. Minha querida irmã,
Enquanto existir humanidade, existirão opiniões. Algumas serão verdadeiras, outras serão injustas. Você pode cuidar do seu caráter, das suas atitudes e das suas palavras. Mas não consegue controlar aquilo que outra pessoa decide contar. Quando alguém estiver mentindo e isso colocar seus direitos, seu trabalho ou sua segurança em risco, procure orientação e apresente os fatos. Entregar a Deus não significa abandonar a responsabilidade. Mas, quando se tratar apenas de pessoas que gostam de comentar a vida alheia, não transforme cada palavra em uma missão. Você não precisa participar de todas as guerras que pronunciam seu nome. Talvez o inimigo real não seja a pessoa que falou. Talvez seja a necessidade de ser compreendida por todos. Essa necessidade pode prender você durante anos. Você explica. Explica novamente. Mostra mensagens. Conta detalhes. Tenta encontrar a frase perfeita. Mesmo assim, algumas pessoas continuam duvidando. Então você perde a paz tentando conquistar a aprovação de quem não deseja ouvir. Hoje Deus pergunta: você continuará entregando sua tranquilidade a quem já decidiu interpretar tudo da pior maneira? Quem ama você poderá escutar. Quem respeita sua história observará seus frutos. Mas quem deseja acreditar na mentira, talvez encontre sempre um novo motivo. Você não pode colocar sua cura nas mãos dessas pessoas. Qual destas situações mais machuca você? A mentira que contaram? O fato de alguém ter acreditado? Ou perceber que uma pessoa próxima não procurou ouvir sua versão? Responda nos comentários com apenas uma palavra: mentira, julgamento ou traição. Não conte nomes nem exponha detalhes. Sua resposta mostrará que outras mulheres também enfrentam essa dor e não estão sozinhas. Talvez o verdadeiro inimigo tenha conseguido seu maior resultado quando fez você se afastar de todas as pessoas. Depois de uma traição, você decidiu não confiar mais. Parou de contar o que sente. Começou a resolver tudo sozinha. Quando alguém se aproximava, procurava imediatamente algum sinal de falsidade. Você pensava que estava apenas se protegendo. Mas, aos poucos, a proteção transformou-se em isolamento. A pessoa que feriu você saiu, mas o medo que ela deixou continuou dentro da sua casa. É possível que alguém vá embora e ainda permaneça governando suas escolhas através da ferida. Toda vez que uma nova amizade começa, o passado diz: vai acontecer de novo. Quando alguém demora para responder, a lembrança afirma: está se afastando. Quando uma pessoa discorda, a ferida diz: ela nunca gostou de você. Percebe? Talvez o inimigo que hoje rouba sua paz não seja a nova pessoa. Pode ser a voz da antiga decepção. Isso não significa que você deva confiar cegamente. Construa confiança com tempo. Observe atitudes. Não entregue toda a sua intimidade nos primeiros encontros. Mas permita que cada pessoa revele quem é através dos próprios frutos. Não condene alguém novo pelo erro de quem veio antes. A traição de uma pessoa não comprova que todas serão iguais. Você ainda acredita que Deus pode colocar pessoas sinceras em seu caminho? Se acredita, escreva: Deus ainda envia pessoas boas. Essa frase poderá tocar uma mulher que fechou completamente o coração depois de uma decepção. O Salmo 64 diz que os inimigos afiam a língua como espada e armam por suas flechas palavras amargas. Aqui está outro possível inimigo. Uma palavra amarga que você recebeu e nunca conseguiu retirar de dentro de si. Alguém disse que você não possuía valor, que seus filhos não se importavam, que você nunca conseguiria recomeçar, que sua fé era fraca, que ninguém permaneceria ao seu lado. A pessoa talvez nem se lembre mais do que falou, mas você continuou carregando. Essa frase começou a orientar suas decisões. Se disseram que ninguém ficaria, você passou a aceitar desrespeito por medo de ficar sozinha. Se disseram que não era capaz, parou de tentar. Se chamaram você de egoísta, começou a sentir culpa toda vez que cuidava de si mesma. O inimigo não era apenas a boca que pronunciou, era a mentira que encontrou espaço para permanecer. Hoje, pergunte: qual palavra eu ainda estou tentando provar que era falsa? Você não precisa escrever essa palavra nos comentários. Apenas apresente-a a Deus. Diga: Senhor,
Mostra-me se ainda estou vivendo debaixo de uma mentira que alguém falou sobre mim. Talvez a resposta traga lembranças. Não tenha medo. Deus não mostra para ferir novamente. Ele revela para curar. Uma palavra amarga perde força quando você a confronta com os frutos da sua vida e com a verdade. Se disseram que você não era uma boa mãe, isso não significa que nunca tenha errado. Mas olhe para os anos de cuidado, sacrifício, preocupação e presença. Se disseram que nunca fez nada por ninguém, lembre-se das pessoas que ajudou em silêncio. Se disseram que você não conseguiria continuar, observe, você está aqui. A mentira dizia que tudo terminaria, mas sua vida continuou, talvez com cicatrizes, talvez de uma forma diferente da que imaginava. Mesmo assim, continuou. Existe ainda outro inimigo que pode estar escondido: a culpa. Algumas pessoas aprenderam como controlar você através dela. Quando deseja dizer não, alguém lembra tudo que fez por você. Quando tenta descansar, dizem que está abandonando a família. Quando não consegue ajudar financeiramente, chamam você de egoísta. Você começa a acreditar que precisa resolver todos os problemas para continuar sendo amada. Mas amor verdadeiro não exige que você se destrua para provar que se importa. Você pode ajudar dentro das suas condições. Pode dizer, eu gostaria, mas não consigo. Pode preservar o dinheiro necessário para sua casa. Pode reconhecer que sua saúde já não permite carregar determinadas responsabilidades. Pode dividir tarefas. Pode pedir ajuda. Talvez o inimigo não seja apenas a pessoa que faz pedidos. Pode ser o medo de decepcionar. Esse medo abre a porta para a manipulação. Por isso, Deus não deseja apenas afastar pessoas mal intencionadas. Ele quer curar a parte do seu coração que acredita que precisa agradar para merecer amor. Quando essa ferida é curada, a manipulação perde força. Você continua bondosa, mas já não pode ser facilmente controlada. Ajuda porque escolhe, não porque foi ameaçada emocionalmente. Diz, fã paz, e não sem se sentir uma mulher ruim. Essa também é uma forma de livramento. Minha querida irmã, talvez você tenha iniciado esta mensagem esperando descobrir quem é seu inimigo. Mas Deus está conduzindo você a uma pergunta mais profunda. O que está recebendo poder para controlar minha vida? É a opinião de alguém? É uma mágoa? É o medo? É a culpa? É a necessidade de provar seu valor? É uma amizade que se alimenta das suas fraquezas? O inimigo verdadeiro será reconhecido pelos frutos. Aquilo que vem de Deus conduz para a verdade, a sabedoria e a paz. Aquilo que faz mal produz confusão, controle, isolamento, medo constante e decisões contrárias aos seus princípios. Observe os frutos, não apenas as palavras. Uma pessoa pode dizer que ama você e ainda assim não respeitar nenhum limite. Pode afirmar que deseja ajudar, mas sempre deixa você se sentindo pequena. Pode falar sobre Deus, mas utilizar a fé para controlar suas decisões. Palavras bonitas não substituem frutos saudáveis. No próximo bloco, vamos aprofundar essa descoberta. Falaremos sobre os inimigos que entram através da culpa, da comparação, da carência e das palavras que parecem conselhos, mas afastam você da paz. Também veremos como o Salmo 64 ensina que aquilo que foi planejado em segredo poderá ser interrompido sem que você precise transformar sua vida em uma investigação. Antes de encerrar este primeiro bloco, faça uma última reflexão. O que mais tem roubado sua paz atualmente? Uma pessoa? Uma lembrança? Uma preocupação? Ou uma palavra que ficou presa em sua mente? Escreva somente uma dessas 4 opções nos comentários: pessoa, lembrança, preocupação ou palavra. Depois, escolha o comentário de outra mulher e responda. Deus vai trazer clareza e paz. Vamos fazer dos comentários um lugar de acolhimento, não de acusações. Não mencione nomes. Não exponha ninguém. Deus sabe exatamente a história que existe por trás de cada palavra. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com uma mulher que está procurando inimigos ao redor. Mas talvez precise primeiro curar aquilo que a batalha deixou dentro dela. Envie dizendo: talvez o verdadeiro inimigo não seja quem você pensa. Ouça esta mensagem com o coração aberto. Permaneça comigo.
porque ainda existe algo escondido nesta palavra. E quando você compreender, perceberá que algumas das maiores batalhas não são vencidas descobrindo o nome de alguém. São vencidas quando aquilo que controlava seu coração finalmente perde o poder. Talvez o verdadeiro inimigo não seja quem você pensa, porque ele já não fala com a voz de outra pessoa. Agora ele fala com a sua. Alguém feriu você no passado, disse palavras cruéis, questionou sua capacidade, fez você se sentir pequena. Essa pessoa talvez já tenha saído da sua vida, mas as palavras que pronunciou permaneceram dentro da sua mente. Com o tempo, você parou de ouvir a voz dela e começou a repetir as mesmas frases para si mesma. Eu não consigo. Já é tarde demais. Ninguém se importa comigo. Tudo que começo dá errado. Se eu disser não, todos irão embora. Talvez eu realmente seja o problema. Percebe o que aconteceu? A pessoa não precisa mais estar presente para continuar influenciando suas escolhas. A palavra amarga tornou-se uma voz interior. E essa voz pode ser o inimigo oculto que está impedindo você de viver com paz. O Salmo 64 declara: afiam a língua como espada e armam por suas flechas palavras amargas, para as escondidas atirarem sobre aquele que é íntegro. Palavras podem agir como flechas. A flecha é lançada em um instante, mas a ferida pode permanecer durante muito tempo. Talvez uma frase tenha atingido você na infância. Alguém disse que não era inteligente, que era menos bonita do que outra pessoa, que nunca encontraria alguém que a amasse, que não possuía capacidade para aprender. Os anos passaram, você cresceu, construiu uma família, enfrentou batalhas, resolveu problemas que aquelas pessoas talvez não suportassem. Mesmo assim, quando precisa começar alguma coisa nova, aquela antiga palavra retorna. Ela diz: você não é capaz. Minha querida irmã, examine os frutos da sua vida. Talvez você não tenha recebido diplomas ou reconhecimento público, mas aprendeu a enfrentar dificuldades, administrou uma casa, cuidou de pessoas, tomou decisões importantes, recomeçou depois de perdas, encontrou soluções quando ninguém sabia o que fazer. Você possui uma sabedoria construída pela experiência. Não permita que uma palavra pronunciada muitos anos atrás apague tudo aquilo que sua vida já provou. Qual frase você mais precisa parar de repetir? Não escreva a frase negativa nos comentários. Escreva a verdade que deseja colocar no lugar dela. Por exemplo, eu sou capaz de aprender. Minha vida possui valor. Ainda posso recomeçar. Eu não preciso aceitar desrespeito. Escolha uma dessas frases ou escreva sua própria declaração. Quando você registra uma verdade, outra mulher poderá encontrá-la exatamente no dia em que estiver acreditando na mesma mentira. Talvez o inimigo que fala com sua voz seja a comparação. Você observa a vida de outras pessoas e sempre conclui que está atrasada. Vê família sorrindo nas fotografias e pensa que somente sua casa enfrenta problemas. Vê alguém prosperando e sente que Deus se esqueceu de você. Acompanha mulheres que parecem ter mais saúde, mais apoio, mais dinheiro ou mais oportunidades. Então olha para sua própria vida apenas através daquilo que falta. Mas você não conhece a história inteira das pessoas que observa. Uma fotografia mostra um instante. Não mostra as discussões, não mostra as preocupações, não mostra as noites sem dormir. Não mostra o medo que existe atrás do sorriso. Comparar sua história completa com o melhor momento apresentado por outra pessoa sempre fará sua vida parecer menor. O inimigo utiliza a comparação para transformar bênçãos em motivos de insatisfação. Você deixa de agradecer pela própria casa porque ela não parece com a de alguém. Não celebra um pequeno avanço porque outra pessoa chegou mais longe. Não percebe as pessoas que a amam porque está observando quem não permaneceu. A comparação diz: você deveria estar em outro lugar. A sabedoria pergunta: o que posso fazer com aquilo que está em minhas mãos hoje? Não é errado desejar crescer. Você pode sonhar, planejar e construir algo melhor, mas não precisa odiar a fase atual para avançar. Existe alguma área em que você se compara demais? Família, aparência, finanças, relacionamentos, saúde? Escreva apenas uma palavra nos comentários. Depois,
eu honrarei o meu processo. Cada pessoa possui uma história diferente. Algumas receberam apoio, outras precisaram começar sozinhas. Algumas encontraram oportunidades cedo, outras passaram anos cuidando dos filhos, dos pais ou de familiares enfermos. O tempo dedicado ao cuidado não foi um tempo sem valor. Talvez seus sonhos tenham sido adiados porque alguém precisava de você. Isso não significa que sua vida ficou parada. Você desenvolveu paciência, responsabilidade, força e compaixão. Agora talvez esteja chegando o momento de voltar a olhar para aquilo que deseja construir. Não diga, já passou meu tempo. Enquanto existe vida, existe um próximo passo possível. Talvez não seja o mesmo sonho da juventude. Pode ser algo novo, adaptado à mulher que você se tornou. Deus ainda pode usar sua voz, sua experiência e tudo aquilo que aprendeu. Outro inimigo oculto é a culpa que aparece quando você começa a cuidar de si mesma. Durante muitos anos, você colocou todos em primeiro lugar. Serviu a comida e ficou com a última parte. Comprou aquilo que os outros precisavam e adiou suas próprias necessidades. Resolveu problemas, acompanhou consultas, cuidou de crianças e de adultos. Agora, quando tenta descansar, uma voz diz: você está sendo egoísta. Quando deseja usar um pouco de dinheiro para si, sente culpa. Quando pensa em dizer, hoje não consigo, acredita que está abandonando alguém. Quem ensinou que seu valor depende de estar sempre cansada? Deus não exige que você destrua a própria saúde para provar amor. Jesus servia as pessoas, mas também se retirava para descansar e orar. Seu corpo possui limites, sua mente precisa de descanso. Você pode amar a família sem assumir todas as responsabilidades. Pode ajudar sem fazer aquilo que outro adulto precisa aprender a fazer. Pode dizer, hoje eu preciso descansar. Não tenho condições de ajudar financeiramente. Essa decisão pertence a você. Eu posso orientar, mas não posso resolver tudo. Talvez algumas pessoas se incomodem. Quem estava acostumado a receber sem limites poderá interpretar seu cuidado próprio como uma mudança ruim. Mas nem toda pessoa incomodada está sendo injustiçada. Às vezes, ela apenas perdeu um privilégio ao qual se acostumou. Pergunte a si mesma: estou sendo egoísta ou apenas comecei a reconhecer meus limites? Essa pergunta pode libertar você de muitas culpas falsas. Se está aprendendo a cuidar de si, escreva: eu posso amar sem me abandonar. Minha irmã, o verdadeiro inimigo também pode se esconder atrás de um conselho aparentemente bem intencionado. Alguém diz: não tente, porque poderá se decepcionar. Na sua situação, eu desistiria. Você não precisa mudar nada. É melhor aceitar, porque pode ficar pior. Talvez essa pessoa não queira ferir você. Pode estar aconselhando a partir do próprio medo. Ela não conseguiu. Então acredita que você também não conseguirá. Foi traída, então diz que ninguém é confiável. Nunca estabeleceu limites, então chama sua firmeza de orgulho. Nem todo conselho errado vem de uma pessoa má. Alguns vêm de pessoas feridas. Por isso, você não precisa transformar todos em inimigos. Precisa aprender a avaliar aquilo que ouve. Pergunte: esse conselho nasceu de sabedoria ou de medo? A pessoa conhece toda a situação? Ela respeita meus valores? Sua vida demonstra frutos nessa área? Quando fala comigo, sinto clareza ou apenas pressão e culpa? Você pode agradecer um conselho sem obedecer. Pode dizer: eu entendo sua preocupação, mas preciso pensar e orar antes de decidir. A vida é sua. Você enfrentará as consequências. Não entregue decisões importantes apenas porque alguém fala com muita confiança. Procure informações. Ore. Converse com pessoas equilibradas. Analise as possibilidades. Depois, assuma a responsabilidade pelo caminho escolhido. O Salmo 64 fala de pessoas que firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Alguns ataques são realmente preparados em segredo. Existem pessoas que acreditam que, porque ninguém viu, nunca serão descobertas. Mas Deus vê. Contudo, aqui existe uma verdade importante. Você não precisa descobrir todos os segredos para ser protegida. Talvez nunca saiba o conteúdo de cada conversa. Nunca descubra quem começou determinada história.
Nunca compreenda completamente por que alguém mudou. Sua paz não pode depender de conhecer todos os detalhes. Peça que Deus revele aquilo que for necessário para a sua proteção. O restante, entregue. Existem informações que não trariam paz, apenas mais peso. Talvez você pense, se eu soubesse exatamente o que disseram, conseguiria descansar. Mas será mesmo? Ou sua mente repetiria cada palavra durante meses? Nem tudo que está escondido precisa ser colocado diante dos seus olhos. Algumas coisas podem ser simplesmente interrompidas por Deus sem que você precise conhecê-las. Essa também é proteção. Você consegue confiar em Deus mesmo sem saber todos os detalhes? Se essa é a sua dificuldade, escreva: Senhor, ensina-me a confiar sem controlar. A necessidade de controle pode ser outro inimigo. Você tenta antecipar todos os problemas. Quer saber onde todos estão? Deseja compreender cada mudança. Quando alguma coisa foge do planejamento, sente que tudo poderá desmoronar. Talvez esse comportamento tenha começado depois de uma grande perda. Você foi surpreendida por uma notícia, uma traição ou uma separação. Então decidiu que nunca mais seria pega desprevenida. Passou a observar tudo. Mas ninguém consegue controlar completamente a vida. Quanto mais você tenta, mais cansada fica. A paz não vem da certeza de que nada inesperado acontecerá. Ela nasce da confiança de que, se alguma coisa acontecer, você não precisará enfrentar sozinha. Deus continuará presente. Você poderá pedir ajuda, terá sabedoria para o próximo passo. Não precisa resolver hoje os problemas que ainda não existem. Não carregue as dores de amanhã antes que o amanhã chegue. O Salmo 64 também diz: E fazem inquirições maliciosas, inquirem tudo que se pode inquirir. E ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Existem pessoas que fazem perguntas demais porque desejam conhecer suas fraquezas. Mas há também uma parte de nós que investiga tudo porque tem medo. Você revisa mensagens, analisa o tom de voz, tenta descobrir significados escondidos, pergunta a várias pessoas o que elas acham. Quanto mais investiga, mais interpretações encontra. Pare. Quando existir algo concreto, trate o fato. Quando houver apenas uma sensação, observe com calma. Quando não conseguir distinguir, observe com calma. O discernimento precisa de equilíbrio. Uma pessoa que confirma todas as suas suspeitas pode aumentar a ansiedade. Outra que diz que tudo é imaginação pode fazer você ignorar sinais importantes. Procure alguém capaz de perguntar: o que realmente aconteceu? Existe um padrão? Você está segura? Qual seria o próximo passo mais responsável? Essas perguntas ajudam a sair do turbilhão emocional. Talvez você esteja percebendo que o verdadeiro inimigo não é apenas uma pessoa escondida. Pode ser aquilo que a batalha deixou em seu interior. A palavra amarga, a comparação, a culpa, a necessidade de controle, o medo de confiar, a dependência da aprovação. Essas coisas trabalham silenciosamente. Elas não possuem rosto, mas influenciam escolhas. A boa notícia é que aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. Você pode construir uma nova maneira de pensar. Aprender a dizer não, reconhecer uma mentira interior, aceitar ajuda, descansar sem culpa, dar pequenos passos em direção àquilo que abandonou. Deus não quer apenas livrar você de quem fez mal. Ele deseja libertá-la daquilo que o mal deixou. Talvez a pessoa já tenha saído, mas a dor ficou. Talvez a situação tenha acabado, mas você continua vivendo como se ainda estivesse dentro dela. Hoje começa uma saída. Não de uma vez, não através de uma frase mágica, mas por meio de decisões repetidas. Toda vez que a mentira surgir, você responderá com a verdade. Toda vez que a culpa tentar controlar, verificará se a responsabilidade realmente lhe pertence. Toda vez que o medo disser que todos irão embora, lembrará que relações saudáveis suportam limites. Toda vez que desejar controlar tudo, entregará aquilo que não está em suas mãos. Isso é um processo de cura. Não se condene se a preocupação voltar. Um pensamento difícil não apaga todo o progresso.
você poderá perceber, respirar e escolher novamente. Qual desses inimigos interiores você mais deseja vencer? Medo, culpa, comparação, mágoa, controle? Escreva apenas uma palavra nos comentários. Depois, responda ao comentário de outra mulher. Você não está sozinha nessa batalha. Não ofereça julgamentos, ofereça acolhimento. Talvez uma mulher nunca tenha conseguido dizer que sente culpa ou medo. Sua resposta poderá ser a primeira demonstração de que alguém compreendeu sua dor. No próximo e último bloco, entraremos em uma oração profunda baseada no Salmo 64. Vamos pedir que Deus revele o perigo real, silencie as palavras amargas e retire o poder daquilo que permaneceu escondido dentro do coração. Não oraremos apenas contra pessoas. Oraremos contra o medo, a culpa, a comparação, a mágoa e tudo que tenta governar nossas escolhas. Porque a maior vitória não será descobrir o nome de um inimigo, será perceber que ele já não consegue controlar sua mente, sua paz e seus próximos passos. Chegamos agora ao momento final desta mensagem. Durante estes 2 blocos, você foi convidada a fazer uma pergunta difícil. E se o verdadeiro inimigo não for quem você pensa? Talvez exista uma pessoa agindo de maneira escondida. Talvez alguém esteja usando palavras amargas para ferir sua reputação. Mas talvez o que mais esteja prejudicando sua vida neste momento seja aquilo que a batalha deixou dentro de você. O medo, a culpa, a mágoa, a comparação, a necessidade de controlar tudo, a voz que diz que você não é capaz. A desconfiança que impede você de reconhecer pessoas verdadeiras. Agora nós colocaremos tudo diante de Deus. Não tente descobrir nomes durante esta oração. Não imagine rostos. Não transforme uma sensação em acusação. Peça discernimento. Se existir um perigo real, Deus poderá conduzir você a fatos, orientações e medidas responsáveis. Se não existir, Ele poderá acalmar sua mente e libertá-la do medo. Se puder, feche os olhos. Coloque uma das mãos sobre o coração e diga: Senhor, mostra-me a verdade sem permitir que eu perca a paz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença reconhecendo que os Teus olhos alcançam aquilo que nós não conseguimos enxergar. Tu conheces as conversas que nunca ouvimos, conheces as intenções escondidas. Sabes quem se aproxima com sinceridade e quem se aproxima apenas para recolher informações. Mas também conheces os nossos pensamentos, as nossas feridas e as histórias que o medo começou a construir dentro da mente. Por isso, Pai, não queremos apenas pedir que reveles aquilo que está fora de nós. Pedimos que examines também o nosso coração. Mostra-nos o verdadeiro inimigo. Se existe uma pessoa preparando uma armadilha, dá-nos discernimento. Se existe uma palavra amarga governando nossas decisões, retira o seu poder. Se existe uma mágoa antiga interpretando todas as relações, inicia a cura. Se existe culpa falsa, ajuda-nos a devolvê-la. Se existe uma necessidade exagerada de controlar, ensina-nos a confiar. Senhor, o Salmo 64 começa dizendo: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Guarda esta pessoa do temor do inimigo. Talvez o ataque nunca tenha conseguido chegar até a casa dela, mas o medo já entrou em sua mente. Ela acorda preocupada. Passa o dia observando. Interpreta mensagens, olhares e silêncios. Tenta descobrir o que estão dizendo. Sente que precisa estar preparada para alguma coisa ruim. Pai, interrompe esse estado constante de alerta. Ela não foi criada para viver como se uma tragédia estivesse sempre prestes a acontecer. Dá-lhe descanso. Ensina-a a diferenciar uma preocupação de um perigo real. Quando não houver fatos, concede paciência para não tirar conclusões. Quando houver sinais concretos, dá sabedoria para procurar ajuda e tomar as medidas necessárias. Que esta pessoa não ignore uma situação séria, mas também não seja dominada por suspeitas. Dá-lhe equilíbrio. Talvez uma traição antiga tenha feito essa mulher acreditar que ninguém é confiável. Ela entregou amor e recebeu ingratidão. Abriu sua casa e viu sua intimidade ser exposta. Contou um segredo e depois descobriu que outras pessoas sabiam.
desde então fechou o coração. Senhor, cura essa ferida. Não permitas que o erro de uma pessoa decida o destino de todas as novas relações. Dá-lhe prudência para construir confiança com o tempo, que observe os frutos, que preserve aquilo que é íntimo, mas que não rejeite antecipadamente todas as pessoas que se aproximarem. Coloca amizades sinceras em seu caminho, pessoas que saibam ouvir sem espalhar, que respeitem seus limites, que consigam celebrar suas conquistas. Que não usem sua fé, sua carência ou sua bondade para controlá-la. Pai, se existe alguém fingindo amizade para recolher informações, revela através dos frutos. Não precisamos de sonhos confusos nem de acusações precipitadas. Mostra através de fatos, comportamentos repetidos e clareza. Que esta mulher não confronte ninguém apenas por uma sensação. Que ore, observe e haja com responsabilidade. Se for necessário diminuir o acesso, dá-lhe firmeza. Se for necessário conversar, prepara as palavras. Se existir risco, conduza a um lugar seguro e a pessoas capazes de ajudar. O Salmo declara: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Senhor, esconde esta vida dos planos que pretendem causar o mal. Protege sua casa. Se alguém estiver tentando criar divisão na família, não permitas que a mentira encontre espaço. Que os parentes conversem diretamente. Que os filhos não sejam usados como mensageiros. Que os netos não recebam conflitos antigos como herança. Dá humildade para perguntar antes de julgar. Coragem para reconhecer erros. Sabedoria para não repetir aquilo que não foi confirmado. Livra esta família das conversas que começam com falsa preocupação, mas terminam em fofoca. Quando alguém disser, não quero falar mal, mas... que esta pessoa tenha sabedoria para interromper. Que pergunte, você já conversou diretamente com quem está envolvido? Guarda seus ouvidos. Nem toda informação merece entrar no coração. Nem toda história precisa ser compartilhada. Nem toda discussão exige um lado. Pai, guarda também a boca desta pessoa. Se ela foi ferida, que não utilize a dor como autorização para ferir. Que não revele segredos por vingança. Que não espalhe histórias para reunir pessoas contra alguém. Que não escreva mensagens enquanto estiver dominada pela raiva. Dá-lhe domínio próprio. Que saiba esperar até que a emoção diminua. Quando precisar falar, que fale com clareza, firmeza e respeito. Quando as palavras apenas aumentariam a guerra, que consiga permanecer em silêncio. O Salmo 64 diz: afiam a língua como espada e armam por suas flechas palavras amargas. Senhor, retira agora as flechas que ainda permanecem dentro desta mulher. A palavra que ouviu quando era criança, a comparação que fizeram entre ela e outra pessoa, a frase cruel pronunciada dentro de um relacionamento. A acusação de alguém que conhecia suas fraquezas. Talvez tenham dito que ela nunca conseguiria, que ninguém a amaria, que era uma mãe ruim, que não possuía valor, que já era tarde para recomeçar. Essas palavras foram lançadas em poucos segundos, mas continuaram ferindo durante anos. Hoje nós as colocamos diante de ti, que a mentira perca sua autoridade. Esta mulher não é apenas aquilo que alguém disse durante um momento de raiva. Sua história possui frutos. Ela cuidou, serviu, sobreviveu. Recomeçou, aprendeu. Mesmo quando cometeu erros, ainda existe possibilidade de reconhecer, corrigir e amadurecer. Pai, substitui cada mentira pela verdade. Onde ela ouviu você não consegue, coloca coragem para aprender. Onde ouviu ninguém se importa, mostra as pessoas que verdadeiramente permanecem. Onde disseram, é tarde demais, revela o próximo passo possível. Onde a chamaram de egoísta apenas porque estabeleceu um limite, dá-lhe paz. Senhor, cura a culpa falsa. Talvez esta mulher tenha passado muitos anos acreditando que precisa resolver o problema de todos. Quando um filho sofre, ela acredita que falhou. Quando um adulto toma uma decisão errada, coloca toda a responsabilidade sobre si. Quando não consegue ajudar, sente que perdeu o valor. Pai, mostra-lhe aquilo que verdadeiramente lhe pertence.
que ela reconheça seus erros, mas não carregue escolhas feitas por outras pessoas. Que possa oferecer amor, conselho e oração sem assumir o controle de vidas que não estão em suas mãos. Ensina-a a dizer: eu amo você, mas não posso resolver isso por você. Posso ajudar dentro das minhas condições. Hoje eu preciso descansar. Não tenho recursos para assumir essa responsabilidade. Que ela diga essas palavras sem sentir que deixou de ser uma mulher de Deus. Bondade também precisa de limites. Senhor, cura o medo da rejeição. Talvez ela aceite desrespeito porque teme ficar sozinha. Tolera comportamentos que machucam porque acredita que ninguém mais permanecerá. Dá-lhe força para compreender que uma presença que exige sua destruição não é uma companhia saudável. Que ela não precise comprar carinho. Não precise provar amor através do esgotamento. Não precise abandonar a si mesma para impedir que alguém vá embora. Coloca segurança em seu coração. Que saiba que possui valor mesmo quando alguém não reconhece. Pai, entregamos também a comparação. Esta mulher olha para a vida dos outros e sempre encontra uma razão para diminuir a própria história. Vê conquistas, mas não vê os processos. Vê sorrisos, mas não conhece as lutas. Acredita que ficou para trás. Senhor, ajuda-a a honrar a própria caminhada. Talvez tenha dedicado anos cuidando de filhos, dos pais, do marido ou de alguém enfermo. Esse tempo não foi inútil. Ela desenvolveu uma sabedoria que não aparece em diplomas. Aprendeu a resolver problemas, perseverar e servir. Agora, se existe um novo sonho, mostra como começar dentro da realidade atual. Não permitas que a frase "já é tarde" impeça um pequeno recomeço. Enquanto houver vida, ainda existe um próximo passo. Senhor, entregamos a necessidade de controlar tudo. Esta pessoa tenta antecipar os problemas porque tem medo de ser surpreendida novamente. Quer saber o que todos pensam. Deseja compreender cada mudança. Acompanha tudo para sentir segurança. Mas continua cansada. Pai, ensina-a a fazer aquilo que está ao seu alcance e entregar o restante. Que cuide das decisões de hoje sem carregar antecipadamente todas as dores de amanhã. Que consiga dizer: eu não sei o que acontecerá, mas não enfrentarei sozinha. A paz não depende da certeza de que nenhum problema surgirá. Ela nasce da confiança de que, se surgir, Deus continuará presente e haverá um próximo passo. O Salmo 64 mostra pessoas que acreditavam que seus planos permaneceriam escondidos. Elas diziam: quem os verá? Mas aquilo que ninguém vê continua diante dos teus olhos. Por isso, não precisamos viver investigando cada pessoa. Revela apenas o que for necessário para nossa proteção. Existem informações que somente aumentariam a dor. Se não precisamos conhecer, interrompe o mal sem colocá-lo diante dos nossos olhos. Que esta pessoa confie mesmo sem saber todos os detalhes. Talvez ela nunca descubra quem começou uma fofoca. Talvez não saiba por que alguém se afastou. Talvez não ouça um pedido de perdão. Ainda assim, poderá ser curada. Sua paz não dependerá de todas as respostas. Sua vida não ficará parada até que todos reconheçam a verdade. Ela continuará caminhando. Senhor, se uma mentira estiver colocando sua reputação, seu trabalho ou sua segurança em risco, mostra os meios corretos de defesa. Dá sabedoria para guardar mensagens, documentos e informações. Conduza pessoas preparadas, que ela não enfrente sozinha uma situação grave. Mas, quando se tratar apenas de opiniões e conversas que não possuem poder real sobre sua vida, ajuda-a a não entregar toda a sua energia. Nem toda guerra que pronuncia nosso nome merece nossa participação. Pai, agora apresentamos as palavras escritas nos comentários. Pessoa, lembrança, preocupação, palavra, medo, culpa, comparação, mágoa, controle. Cada palavra representa uma história que tu conheces. Visita quem escreveu pessoa e dá discernimento sem acusações precipitadas. Visita quem escreveu lembrança e cura aquilo que o passado ainda controla. Visita quem escreveu preocupação e mostra o próximo passo possível. Visita quem escreveu palavra
e substitui a mentira pela verdade. Visita quem escreveu medo e devolve segurança. Visita quem escreveu culpa e separa a responsabilidade verdadeira de condenação. Visita quem escreveu comparação e ensina a honrar o próprio processo. Visita quem escreveu mágoa e inicia o caminho do perdão. Visita quem escreveu controle e ensina a confiar. O Salmo 64 termina mostrando que Deus não é surpreendido pelos planos escondidos. A verdade poderá aparecer de uma maneira que ninguém esperava. Mas nossa alegria não estará na destruição de pessoas. Estará no livramento, na justiça e na liberdade de continuar vivendo. Não queremos ver ninguém sofrendo. Queremos que a maldade seja interrompida, que a mentira perca força, que a manipulação seja reconhecida, e que cada pessoa também tenha a oportunidade de reconhecer seus erros e mudar. Senhor, guarda-nos do desejo de vingança, que não celebremos a queda de ninguém, que a nossa vitória seja recuperar a paz, dormir sem repetir discussões, olhar para o futuro sem esperar sempre uma traição, voltar a confiar com prudência, dizer não sem culpa, cuidar de nós mesmas sem vergonha. Essa será a verdadeira vitória. Agora comigo, Deus vai me mostrar a verdade. O medo não governará a minha mente. Diga, as palavras amargas perderão o poder. Diga, eu posso amar sem me abandonar. E diga com fé, o verdadeiro inimigo não roubará mais a minha paz. Pai, recebe estas declarações. Dá-nos clareza sem paranoia, prudência sem isolamento, firmeza sem crueldade, perdão sem falta de limites, amor sem abandono próprio. Que esta pessoa termine a oração mais leve. Talvez ainda não possua todas as respostas, mas já compreendeu que não precisa descobrir tudo hoje. Mostra apenas o próximo passo. Se precisa conversar, prepara o momento. Se precisa observar, dá paciência. Se precisa se afastar, concede coragem. Se precisa se afastar, concede coragem. Se precisa simplesmente descansar, silencia a culpa. Nós entregamos aquilo que está escondido: as conversas, as intenções, as preocupações, as palavras. Entregamos também aquilo que estava escondido dentro de nós: o medo, a mágoa, a comparação, a culpa e a necessidade de controlar. Tudo colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: o verdadeiro inimigo não roubará minha paz. Agora responda também: qual descoberta mais tocou você? Foi perceber que o inimigo poderia ser o medo, a culpa, uma palavra amarga, a comparação ou a necessidade de controlar? Escreva apenas uma palavra. Depois, encontre o comentário de outra mulher e responda: Deus está curando o seu coração. Não mencione nomes. Não faça acusações. Vamos usar os comentários para acolher, orar e fortalecer. Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com uma mulher que está cansada de procurar respostas e precisa recuperar a paz. Envie dizendo: talvez o verdadeiro inimigo não seja quem você pensa. Ouça esta mensagem antes de tomar qualquer decisão. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui continuaremos compartilhando palavras de fé, força e sabedoria para ajudar você a enfrentar as batalhas sem perder a identidade e a presença de Deus. Que o Senhor proteja sua mente, cure seu coração, guarde seus caminhos e revele apenas aquilo que for necessário para sua proteção. Você não precisa controlar tudo. Deus vê o que está escondido. E a verdade não precisa do seu medo para permanecer de pé. Deus abençoe.